Oi pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Daniel Ferreira, comunicador deste canal e para além disso sou um recém-formado professor de língua portuguesa apaixonado por literatura e dessa vez eu trouxe meu melhor amigo barra irmão, Juan! Palmas na edição! Ele tem o objetivo de resenhar para vocês, ou para mim, um livro da sua escolha e se vocês gostarem muito desse tipo de quadro eu posso trazer ele mensalmente para cá. Me chamo Juan. Eu sou estudante de pedagogia, peço por literatura muito antes de fazer pedagogia, eu já leio já há bastante tempo, eu tenho o hábito leitor já há bastante tempo. O Juan é uma das pessoas que me influencia a ler, que me influenciou a gostar de voltar a ler, então assim, a gente tem o quê? 8, 9 anos de amizade? 8 anos de amizade. Eu já trouxe um livro que eu gosto muito, eu li ele... Ai, vou revelar a minha idade, que ódio. Normal, eu estava na 8ª série, que na época era 8ª série, né? Não, agora é 8º ano. Que agora é 7º ano. É 7º ano, voltou um, né, no caso. Eu acho que sim. Então eu estava na 8ª série, que é... O Código da Vinci. Essa capa é atualizada, não é? Isso, é a capa atualizada. Tem, na verdade, 3 capas desse livro. Uma da primeira edição, que foi lançada, se eu não me engano, em 2002. Ou 2000, um negócio assim, 2000 ou 2002. Tem a edição que foi feita, que eu achei muito maravilhoso isso, com a distribuição de folhetim, que é aqueles livros menorzinhos. Uhum. Então, assim, a gramatura é um pouquinho diferente, as páginas são brancas, as páginas são mais fininhas, que inclusive... vendeu na Avon, aquela moda de casa da Avon. Sim, eu lembro. Vendeu ele. Que inclusive eu tenho Anjos e Demônios que eu comprei, que é o livro que vem antes desse, eu comprei pela Avon. Nós vamos ver. Tem essa página aí, porque foi repaginada, porque Dan Brown lançou um livro esse ano, no meio do ano passado. Ele lançou o último livro, que ele falou que seria da história de Robert Langdon, que é o principal desse livro. Então, inclusive, eu já comprei ele também e eu estou lendo. Essa gramatura aqui é de 2025. Uhum. A capa é de 2025, a gramatura é de 2025. Eu conheço o filme desse livro, que todo mundo fala que é um desperdício de tempo você assistir o filme, mas eu quero que você apresente pra gente esse livro sem passar no filme. Não vamos esquecer esse ato visual. E eu quero que você fale resumidamente o que você lembra da história. Resumidamente, okay. Mas aquele jeitinho nosso resumido. Uhum. Okay. Fui apresentado por esse livro, uma professora de filosofia da minha 8ª série. Na época, não é me fazendo não, mas na época a única escola que tinha filosofia pro ensino fundamental. Fundamental 2. Que é pro ensino fundamental, era a minha escola. As outras escolas deixavam a filosofia pro ensino médio. Uhum. Porém, a minha escola já tinha filosofia e sociologia já como matérias de grade ali. Então a minha professora me apresentou esse livro. Foi muito criticada na época pelos pais da escola, porque o livro ficou conhecido no boom ali de 2002. Sim, foi. Que foi aquela época que o pessoal falava que o mundo ia acabar. Nossa, sim. E como o livro ele traz uma visão meio que complexa da religiosidade, é bom falar isso também, existe a diferença entre a religiosidade e a fé, então as pessoas não souberam separar o que é ficção e o que é vida real, e acabou que Dan Brown sofreu muito em cima desse livro. E a minha professora de filosofia trouxe o livro como um exemplo do que a gente estava estudando. Porque a gente estava estudando um pouco também sobre a questão... Olha como surgiu um gancho do outro. Uhum. A gente estava estudando a Segunda Guerra Mundial, a gente tocou na fase do nazismo, e aí a gente falou sobre a questão do nazismo. Na época, teve uma época da queima de livros, né? Sim. Hitler recolheu vários livros. Como a Igreja Católica também fez. Colocou ali em frente o Grêmio. Sim. E botou fogo nos livros. Vários livros que eram contra o que ele pregava, o arianismo dele ali. Total. A higienização branca. Isso. Dan Brown sofreu a mesma coisa. Um grupo de religiosos pegou todas as edições de Código da Vinci, foram em frente a uma catedral, que inclusive é citada no livro, e botaram fogo nos livros. Então aí a minha professora começou a chamar a questão para isso. O quanto... que aí essa foi a questão que foi abordada na escola, tá, gente? O quanto de historiedade pode ser relativa dentro de um livro. O quanto pode se pegar da historiedade para se transformar em ficção. Porque, na verdade, gente, isso é uma ficção. Muitas coisas que são ditas aqui no livro realmente aconteceu, mas muitas coisas não são. Tanto que a primeira página do livro fala sobre isso. Fala sobre
tudo que é descrito nessa obra é uma ficção. Na época, olha que engraçadinho, na época eu trabalhava num pet shop. Eu lembro disso. Você lembra dessa época? Eu trabalhava no pet shop, eu estudava pela manhã e trabalhava à tarde. Eu ganhava R$2 por cachorro que eu dava banho, gente. E nessa época a gente não era amigos, tá? A gente só sabia da existência do outro. Isso, porque nós tínhamos amigos em comum. Isso. Então, assim, eu ganhava R$2 por cachorro que eu dava banho, independente de tamanho, independente do que fosse. Então eu juntei esses R$2, fui juntando, até que eu consegui comprar o livro. Na época eu acho que eu paguei um negócio de R$40 o livro. O que pra época já era muito. Na época já era muito. Porque com R$2 você comprava 3 Kinder Ovo. Então, assim, né, agora você não compra nenhum. E é um livro razoavelmente grande. Sim. Tem maiores, mas... A primeira gramatura dele é mais larga aqui de comprimento. De pra ter menos página. Eu comprei o livro, aí, como eu disse, foi motivo de briga comigo, com a minha mãe, porque minha mãe é uma pessoa religiosa. Deixando também aqui claro, minha mãe não é preconceituosa. Ela ainda é bem fechada com questão de religião. Mas mesmo assim, eu falei, não, mãe, depois você lê o livro. A mãe começou a ler, teve 3 palavras difíceis e parou. O hábito leitor na minha família vem de mim, tá? Exatamente. Minha família, ninguém lê. Não, mas escreve assim no papelzinho. Fulano fez isso. Minha família dá um resumo, um livrão, tá? Sobre fofoca. Fofoca a gente fala. Fofoca. Agora a leitura já não. Então, a minha professora me apresentou esse livro. Eu fui o único da sala que li o livro. Que leu? Que leu o livro, isso, professor de português, corrigindo, se fazendo, olha que ódio. A gente tem essa liberdade, tá? Então eu fui o único da sala que li. Mentira, eu fui o único da sala que leu o livro. As outras meninas estavam interessadas em outros livros. Inclusive a minha professora ficou muito feliz de eu ter lido. Eu falei agora certo, né? Tá bom. De eu ter lido esse livro, porque em paralelo eu também li. Agora eu não sei o que falar, cara. Continua. Em paralelo, eu estava lendo um livro que era obrigatório pela escola. A minha escola também trabalhava isso. Por trimestre, ter um livro para se trabalhar ali em cima daquilo. Que era leitura trimestral. Eu lembro isso, dessa era o que chamavam de prova do livro. Ou a gente fazia uma prova, a gente apresentava um trabalho, tinha uma forma avaliativa de provar que a gente leu o livro. A gente precisava apresentar isso na escola. E eu li paralelo com esse livro. Não era algo tipo assim... Conte a sua experiência com o livro. Não era nessa vertente. Era realmente uma avaliação. Era uma avaliação que era feita em cima do livro, com perguntas para você descrever contexto, descrever personagem. A minha era semestral. Era em semestre. Tá. Mas eu sempre lia mais livros do que era exigido. Lá era trimestre na época. Eu estudei numa escola particular, mas eu era bolsista. Meu pai trabalhava na escola. Então eu fiquei com o direito de estudar na escola. Porque, diferente de outras regiões, ali em Castelo, as escolas particulares funcionam assim, tá? Porque eu sou de Castelo, não sou aqui de Venda Nova. Lá as escolas particulares funcionam desse jeito. Se o pai da criança trabalha na escola, a criança tem direito ao acesso à educação daquela escola. Sim. E sem pagar nada. Então nós éramos bolsistas por conta disso. Meu pai trabalhava na escola, era porteiro. Então eu praticamente estudei a minha vida inteira lá, desde o jardim até o 8ª série, que na época agora é o ensino fundamental ali. 2. Isso, aí depois eu fui pro ensino médio, eu fui pra uma escola estadual. A história, ela gira em torno de um assassinato. Começou com o assassinato de Jacques Sonnier. Só pra falar, Jacques Sonnier realmente existiu, tá? Mas não no contexto da história aqui. Ele é uma pessoa, mas não é o da história. Jacques Sonnier, ele é o curador do Museu do Louvre. E uma noite ele é assassinado. Só que quando a polícia é chamada pra olhar, pra checar o corpo, tem muitas coisas ali que saltam aos olhos da polícia, muitas pistas. É aí que eles chamam o principal do livro, que é Robert Langdon. Robert Langdon é um historiador, um professor de simbologia de Harvard. Isso eu concordei um pouco com o filme, porque nos filmes eles pegaram o... Eu sei que você tá falando do ator, mas agora eu não me lembro o nome. Sabe que eu sou péssimo com o nome. Eu também. Se você olhar o ator, realmente, eu acho que é o Robert Langdon, sabe? Você vê a figura dele descrita ali no livro, eu acho que é realmente ele. Mas eu que não tenho conhecimento da leitura desse livro, os personagens do filme foram muito coesos. Escolheram realmente os atores que seriam... Sim, que fariam jus à obra. A polícia liga, porque o corpo foi achado dentro do Louvre, dentro do museu. Então eles ligam pro Langdon, Robert Langdon, e aí trazem ele ali pro museu para ele
explicar um pouco da simbologia. Todo mundo... É um spoiler do livro, mas eu acho que isso todo mundo já viu em imagens e tudo mais, quem já procurou esse livro. Todo mundo já viu o Homem Vitruviano, né? Aquela figura de Da Vinci. Sim. Então, o Jacques Saunière foi encontrado assim, na posição do Homem Vitruviano, desenhado com sangue, com o próprio sangue. Então eles chamaram Robert Langdon justamente para tentar entender esse assassinato e tudo mais. E há outras pistas ali também, que eu não posso falar que aí também estragam a questão da leitura do livro. Há outras pistas, simbologias, que eles pedem ajuda ao Robert Langdon. Logo depois, nesse mesmo tempo, é inserido uma segunda personagem, a Sophie Neveu, que ela, inclusive, eu amo esse nome, Sophie. Eu acho esse nome lindo. Gostei do sobrenome. Sim, só pra também falar, vocês vão nunca ouvir falando isso, só pra falar, porque é ganchos. Professor, gente, eu tô estudando isso. Sophie é considerado o nome da perfeição, por causa do PHI. Olha, não sei disso. Por causa do pi. É tudo interligado. O pi, na natureza, ele é considerado o pi 3,14, tá? Matemática. 3,14 tem mais um monte de número, né? Mas o principal é 3,14, é considerado o número da perfeição. E pi é representado assim. Então, lógico, eles brincam inclusive com isso no livro. Sim. Sophie, seu nome perfeito por ter pi. É um livro que trata sobre simbologias, né? Gente, tem muita simbologia. Tem muita coisa assim, muita informação muito legal que dá pra você pesquisar depois e que daria outras histórias. É isso. São referências que, por mais que esteja no mundo de ficção, são referências que a gente consegue trazer e nortear aqui no mundo real, digamos assim. Sim, sim. Todas as obras de arte que ele cita aqui, todas as igrejas, todos os templos, tudo. Inclusive ele tem uma parte que ele cita a religião, todos os evangelhos que ele cita aqui dentro são reais. E aí que entra pra questão da crítica, né? Da crítica por conta da igreja. Entra Sophie Neveu e ela retira Langdon daquele cenário. Ela tira o Langdon dali porque ele não tá ali somente para investigar, para ajudar a investigar. Ele é um suspeito. Pistas que Jacques Saunière deixou no chão, tava escrito PS, encontre Robert Langdon. E a polícia apagou essa parte antes do Langdon chegar. Porque eles queriam que o Langdon confessasse. Só que ele não estava sabendo disso. Porém, a Sophie, a outra personagem, que são dois personagens principais, né? Principais. O Robert Langdon e a Sophie. Porém, a Sophie vê essa mensagem e percebe que essa mensagem não é pra polícia, é pra ela. Porque tem um plot twist na história, que essa eu não vou contar. Do porquê a mensagem ter sido escrito pra ela. Olha, não é por nada não, mas só essa partezinha do plot twist me chamou muita atenção. Dentro do livro, tem vários plot twists. Tem o que quem escreve, os escritores, eles falam sobre o bom plot twist, que é aquele plot twist do final, que aí fecha a história. E os pequenos plot twists, que são acontecimentos dentro dos livros que são de pequenas viradas, né? São de pequenas viradas que vai servir pra galgar a história até chegar ao plot twist final. Nossa, falei bonito, galgar a história. Arrasou. Esse pequeno plot twist dessa mensagem ser pra Sophie tá dentro do livro. O porquê. E quando você descobre, inclusive o plot twist do final desse livro, de falar quem que é o vilão. É porque uma das coisas que eu tenho em mente, quando a gente passa isso pro visual, né, pra filme, é que muita coisa se perde. Porque a gente tá falando de um livro de 300 e poucas páginas, né? 400? É mais de 400 páginas. 426 páginas. Pra resumir pra um filme, que se eu não me engano tem mais de 2 horas o filme Código da Vinci. 2 horas e 10. Então, ainda se perde muita coisa. E um dos atrativos de eu falar que o Código da Vinci, o filme em si, é péssimo, é eu não lembrar nada do filme. Porque se você sai, pelo menos eu tenho essa concepção, se você sai minimamente, sem lembrar nada de algum filme, é porque não rolou ali. Você não prestou atenção naquilo ali. Então, um livro, que é 400 e poucas páginas, para ser resumido em 2 horas. Tudo bem, tem saltos temporais, tem todos os recursos que o audiovisual usa, mas não dá. Não rola. Não dá pra expressar. Tanto que eu não lembro esse plot twist. Eu assisti o filme mais de uma vez, porque isso passava na sessão da tarde livremente. Então eu assisti esse filme diversas vezes, mas eu não lembro quem é o assassino. Eu lembro do Robert, a imagem do Robert. Lembro da Sophie, mas eu não lembro da história. Eu não tenho essa recordação de, nossa, é isso. E aí começa, então, uma caçada em Londres
Eles, inclusive, vão pra Londres, agora eu não lembro os outros 2 lugares que eles vão. Na Sicília também eles vão, na Itália. Eles vão em alguns lugares assim, porque é uma caçada pra encontrar o assassino de Jacques Saunier. E dentro da história se desenvolve uma segunda história pelo motivo do assassinato de Jacques Saunier. Que aí entra a questão da religião, que é a procura pelo Santo Graal. O cálice sagrado de Jesus lá na última ceia. Desenrola toda uma história em cima dessa questão do Santo Graal. E dentro da história, que foi o que mais incomodou as questões religiosas das pessoas da vida real religiosa, é a questão de falar que Jesus teve um relacionamento com Maria Madalena. Não sei se vocês lembram, Maria Madalena, pra quem é da religião católica, Maria da Madalena foi descrita como uma prostituta que também praticava adultério. Então, assim, só para deixar claro, como estudioso, que eu também gosto muito de teologia, eu leio muita coisa de teologia. Nessa parte eu vou defender o que está escrito no livro. Maria Madalena não foi prostituta, só para vocês saberem, tá bom? Maria Madalena era uma mulher rica. Maria Madalena tinha posses, foi pega em adultério. Isso realmente aconteceu, mas ela não era prostituta. Ela não era colocada abaixo, igual como é descrito nos evangélicos bíblicos. Fala um pouco também aqui no livro sobre essa questão da religião. De como a Bíblia... Eu amo essa frase, porque eu gosto de usar ela muito quando eu estou discutindo com uma pessoa de letramento político. Porque eu também gosto de discutir política, mas com pessoas que são letradas políticas. Não com fãs. Não, velho, independente de ser de esquerda ou direita. Se você é fã, já é uma outra coisa que eu não vou discutir contigo. Se você for letrado politicamente, aí a gente vai ter uma conversa de boas. Mas tem uma frase que aqui diz que a Bíblia não foi mandada de fax, via fax, né? Porque era fax, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp. Não tinha nenhuma tecnologia. A Bíblia não foi mandada de fax pelo céu. Ela foi escolhida, os evangelhos que entrariam na Bíblia, com todo um propósito. E quem escreveria esses evangelhos? Sim, e que foi escolhida lá no Concílio de Nicéia e tudo mais. Essa é uma parte de história religiosa, como eu disse, de teologia, mas não teologia ligada à fé, ligada à história da religião. Tem um evangelho que foi escrito por Maria Madalena. Só que ele foi tirado para não ter sido colocado na Bíblia. Porque, querendo ou não, gente, a Igreja Católica teve um período ali sombrio. Isso é fato. Da submissão feminina, do apagamento feminino. Tem a questão da submissão feminina, do apagamento e do feminicídio. Porque agora é um fato histórico, para quem não sabe, quem lançou o Maleus Maleficaros, né, o Martelo das Bruxas, foi a Igreja Católica. O que o Maleus Maleficaros falava? Eles falavam de identificar bruxas e de jeito de matar essas bruxas. Muitas vezes a mulher, só por saber misturar diferentes tipos de ervas, ela era considerada uma bruxa. Nossa, a gente tava lascado. Então, assim, muitas foram afogadas, muitas foram colocadas sobre aquele aparelho de tortura, que eu acho horrível, aquele aparelho de tortura, que é cheio de prego dentro, ela só deixa a pessoa lá dentro, em pé, pra pessoa ir perdendo a força e se matando aos poucos ali dentro daqueles pregos. Eu acho que aquilo ali é o cúmulo do absurdo. Do absurdo, sabe, fazer isso com mulheres. As cruzadas também estão aí pra mostrar isso. Sagrada. As cruzadas foram feitas todas em nome de Deus, em nome de Jesus. Né, assassinatos foram cometidos em nome de Deus, em nome de Jesus. E quando escolheram o evangelho, voltando para o gancho do evangélico, dos evangelhos, muitos foram escolhidos para cumprir o que seria de fato o que os homens queriam. Utilizou de recurso de intertextualidade, trazer uma coisa que já é um texto e por muitas vezes vai ser batido, por mais que a pessoa não conheça de fato como é o que está escrito no evangélico, mas às vezes pela estrutura desse gênero ser tão específico, se coloca aqui para trazer uma relevância da crítica, para trazer a crítica. Dentro do livro tem duas, eu vou falar seitas, mas eu acho que não é seita, eu não lembro agora o nome. 2 cultos? Também não é culto, tem outro nome, eu esqueço agora. Mas o livro fala que é o Priorado de Sião, que defende essa questão de conter o segredo, esse segredo que abalaria as estruturas da Igreja Católica. E ao mesmo tempo tem o Opus Dei. O que é o Opus Dei? É isso que a gente acabou de comentar aqui. A parte religiosa opressora. Que quer a todo custo manter a igreja do jeito que ela é. Então, inclusive, obtendo de recursos assim. Eles contratam um assassino para ir atrás da Sophie e para ir, esse Opus Dei. Contratam um assassino para ir atrás da Sophie e do Robert Langdon, para que eles nunca descubram o real sentido do Santo Graal, porque tem um sentido Santo Graal. Fala que e é um plot twist dentro do livro, que eu também não posso falar, que senão vai estragar a história. Mas é muito, muito bom. Então, um dos pontos que você acredita que o Dan Brown, ele
tem de destaque essa questão de crítica, de juntar a interseccionalidade, de trazer esse realismo, por mais que seja uma obra ficcional, né, que a gente chama de realismo ficcional. Então ele consegue navegar entre esse mundo e fazer uma crítica, porque querendo ou não, se reverberou desse modo, como reverberou de queimarem os livros, não que se assemelhe à realidade, mas tem uma pontada na realidade, como se tivesse um peso tão forte o ficcional dele, que alguém ficou incomodado. Então, se incomodou alguém, possivelmente eu quero ler. Tem uma entrevista de Dan Brown que ele fala o seguinte: o livro ele fala é mais de que uma crítica, não é uma crítica à Igreja Católica, mas sim uma crítica a como se usar o poder, como ser ético tendo o poder em mãos. Porque, isso também posso falar dessa questão do livro, o Priorado de Sião tem esse poder que abalaria a Igreja Católica desde a época da crucificação de Jesus. E nunca tinha sido revelado. Tem um pouco sobre essa crítica de ter o poder na mão e não usar. Por motivos de... Será que, mesmo eu tendo um poder, algo que é certo, será que não seria ruim eu ter esse poder, eu usar esse poder? Então tem essa crítica dentro do livro. Tem a crítica social da questão de... eu sei mais que você, minha verdade é absoluta e pronto. Tem isso dentro do livro também. A escrita do Dan Brown é muito boa. Uma das coisas que eu me recordo do filme, que como não li o livro, é que ele é rotulado como um filme de suspense. Só que o Dan, isso já vi outros comentários de outras pessoas, o Dan Brown, ele consegue ir ao extremo desse suspense. Porque por muitas vezes o suspense ele não utiliza os recursos do terror, do thriller, do gore, porque é o suspense, é a caixinha ali do suspense, do tema suspense. Mas só dele ter colocado o primeiro assassinato em uma forma específica, ter utilizado o sangue, que aí traz um realismo para diversos assassinatos feitos por serial killer, traz esse olhar pro grotesco, isso já bota o suspense ali numa linha estourando praticamente. E Dan Brown ele se inspira em uma outra escritora, que eu também sou apaixonado, que é a Agatha Christie. A Agatha Christie sim, maravilhosa. Tem um romance policial, 100% romance policial. Então ele juntou isso, o suspense com o romance policial e ficou nisso. Tem a parte do romance, tem a parte do que o Robert Langdon começa a se interessar pela Sophie Neveu, mas a história não gira em torno disso. Eu gosto de dizer que a história não se perde, né? Isso. Porque quando um fato interessante é quando começa a ter o casal, o protagonista ali, o envolvimento amoroso, você vai começando a envolver tanto no amoroso ali que você fala, mas cadê o assassinato? Cadê a perseguição? Isso. E isso não acontece nesse livro. Não acontece de jeito nenhum. É realmente em função ali do suspense do que tá acontecendo ali no livro. Que é desenvolver esse mistério. Isso. E assim, todos os livros do Dan Brown, na verdade só um que eu não gostei, que foi Fortaleza Digital, eu não gostei. Mas ainda tem Anjos e Demônios, que é antes desse livro. Aí depois tem esse daqui. Depois tem Símbolo Perdido. Tem Fortaleza Digital. Tem alguma coisa profunda, que agora eu também não lembro, que fala sobre dados bancários digitais. Mas assim, todos são livros muito bons. 3 livros do Dan Brown tem filme, que é o Código da Vinci, Anjos, Demônio e Inferno. Se tivesse que colocar esse livro no seu top 3, ele estaria em qual lugar? Seu top 3 da vida. Da vida? Da vida. Esse livro aí já está no meu top 3, ele é o terceiro na minha lista. Existem 2 antes dele, mas eu gosto muito dele. Ele perde pra quem? Ele perde pra 15 Dias, que é do escritor brasileiro, Vitor Martins. Não conheço. Muito bom, mas você não vai gostar. Porque é fantasia, provavelmente. Não é fantasia, é romance LGBT, você não gosta de romance. Então, mas Vitor Dias, eu me vi muito nos personagens de Vitor Dias, quando ele escreve os livros. É um escritor brasileiro, inclusive. E em primeiro lugar sempre esteve Eragon, né? Aquela tetralogia de Eragon, que são 4 livros. Pra quem seria esse tipo de livro? Pra quem que você indica? O nome de uma pessoa específica? Não. Um tipo de pessoa específica. Quem gosta de romance policial estilo Agatha Christie, esse é muito bom. Por quê? A Agatha Christie ainda, ela tem uma linguagem bem vitoriana, ela é bem... Tem muito voz missê. Mais rebuscada. Isso, é mais refinada. Dan Brown é mais direto, então se você gosta de... Não é popular. Não podemos dizer isso. Não é popular. Pode ser que as pessoas que se interessem por séries documentais de seitas ou religiões. Sim. Vai se interessar muito por esse livro. Quem gosta de teorias de conspiração. Total.
Cara, quem assiste Lorelai Fox, leia esse livro. Ou a Jaqueline Guerreiro também. Sim, aquela. Agora eu não lembro. Eu acho que é ela, né, que faz a Quinta Misteriosa. Aham. Então, a Quinta Misteriosa. Cara, leia esse livro. Quem escuta a Quinta Misteriosa ou vê. Praticamente também, quem leu Frida McFarlane vai gostar disso aqui, vai gostar disso aqui. Uhum. E que gosta de Rafael Montes vai gostar disso aqui, porque o plot twist, muitos plot twists do Rafael Montes você vê aqui. Uhum. Então é isso, minha gente. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal. Você gostou não, vocês gostaram sim, vai se inscrever nesse canal. Sim! Clique em curtir, não deixe de se inscrever. Se você quiser seguir o Juan nas redes sociais, o Instagram dele tá aqui embaixo e o meu também. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Ative as notificações, porque isso ajuda você a saber quando postar vídeo novo. Peçam pra eu voltar, peço pra eu voltar, peço pra eu voltar. Tem que falar 3 vezes. Você já vai ser o quadro fixo daqui. Então é isso. Um beijo, se cuidem e boa leitura. Tchau!